Esse é meu vídeo de inscrição. Unida sim, não é ser trouxa. O meu amigo tá jogando aqui, por isso que vocês vão ouvir ele falando. Esse é meu vídeo de inscrição pro Big Brother Brasil 21, essa nova edição aí que eu sempre achei que eu ia entrar no Big Brother, eu sempre tive muita certeza, mas por incrível que pareça eu nunca me inscrevi. E aí como eu acompanhei esse assim fervorosamente, eu acredito que agora esse seja o meu momento. Bom, se não for em 2021, vai ser em 2022 e vai ser algum dia desses aí. Bom, meu nome é Alberto Felipe da Silva, tenho 32 anos, sou formado em RH, pós-graduado em gestão de pessoas. Nasci em Santos, tenho 3 irmãos, tenho uma irmã por parte de mãe chamada Érica, uma irmã por parte de pai chamada Cristiane, um irmão por parte de pai também chamado Gabriel e um irmão que ele é falecido que se chama na Estênio, na verdade. Ele se chama Estênio. Todos eles são mais velhos do que eu, então eu sou o filho mais novo. Nasci em Santos, meu pai é de Santos e minha mãe é de Santo André, uma cidade aqui do interior de São Paulo. Por onde eu vou começar a contar a minha história? Bom, o máximo de informações sobre mim possível, né? Então vamos lá. Nasci na cidade de Santos, eu e meu irmão temos 3 meses de diferença, então já dá pra entender que meu pai era um pouquinho safadinho, tinha várias namoradas ao mesmo tempo. Eu morei em Santos até os meus 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, a gente morava numa casa, e aí essa casa moravam várias outras pessoas, e aí em determinado momento essas pessoas eram usuários de droga, porque a gente não morava num lugar tão bom, e aí uma delas pegou fogo, tacou fogo na casa de alguma forma, e aí nossa casa toda pegou fogo, a gente perdeu tudo, e aí eu e minha mãe, a gente veio morar em Santo André, porque a gente tinha uma casa própria aqui em Santo André, na verdade não era da minha mãe, só que era uma casa de herança, aquelas casas de terreno que moram várias pessoas. Então a gente veio morar em Santo André. A minha irmã casou com o namorado que ela tinha na época, porque a minha irmã é 7 anos mais velha do que eu, e ela ficou em Santos e eu e minha mãe viemos pra São Paulo. Quando a gente veio pra cá, a gente morou na cozinha da minha tia, então minha tia dividiu a cozinha dela em 2, colocou um muro no meio e a gente ficou morando ali num lugarzinho onde era um 2x2 mais ou menos. Eu e minha mãe dividia a mesma cama, tinha um negocinho de álcool que ela fazia comida, a gente era bem pobre mesmo, bem pobre, a gente passava bastante necessidade. E não é uma história triste, é uma história de superação. Podem ficar tranquilo que eu odeio o vitimismo. Eu odeio que olhem pra mim e falem, nossa, mas ele passou por tanta coisa e não sei o que dó dele. Não, na verdade tudo isso foi um trampolim pra eu conseguir vencer na vida e eu ainda tô lutando pra que um dia eu consiga realmente vencer na vida. Sempre foi muito triste a nossa história, a gente esperou bastante tempo pra gente ter um quarto, na verdade, um lugar que tinha tipo uns 3, 4 metros pra gente poder morar. Então a gente morou bastante tempo, só eu e minha mãe, assim, num lugarzinho muito pequeno, na cozinha da minha tia. E aí depois que desocuparam lá outros cômodos, a gente conseguiu ter um espaço um pouco maior ali pra mim e pra minha mãe. E minha irmã, quando voltou lá de Santos, que não deu certo lá o relacionamento dela com o carinha lá. Com 19 anos eu me assumi gay pra minha mãe. A minha mãe viu uma foto minha no celular, mas não era uma foto que tinha nada demais, era uma selfie com meu amigo. Então ela viu essa foto e aí depois disso minha mãe tem um pensamento muito homofóbico, minha irmã também tem um pensamento muito homofóbico, a minha família é muito antiga. E aí não dava mais pra morar com a minha mãe, e aí eu tive que sair de casa, porque ela fazia literalmente da minha vida um inferno. E aí eu tive que sair pra eu conseguir ser alguém na vida. Fui morar em São Paulo, na Zona Leste. Fui dividir apartamento com meu melhor amigo, então a gente dividiu um quarto e no outro quarto tinha outras 2 pessoas. A gente morou assim por uns 3 anos aproximadamente, até que eu fui morar sozinho mesmo. Nesse tempo aí eu comecei a trabalhar, trabalhei em várias empresas, trabalhei em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. E aí quando eu fui morar sozinho eu decidi que eu precisava fazer faculdade, eu precisava fazer alguma coisa. E com 27 anos eu comecei a fazer faculdade, um pouco tarde, mas infelizmente tinha que escolher se eu pagava o meu aluguel ou se eu fazia faculdade. Aí como eu fui promovido no trabalho, sobrou um pouquinho de dinheiro, eu fui lá e comecei a fazer faculdade. Terminei a faculdade, fiz a pós-graduação, nesse período eu tava namorando, então eu namorei durante 4 anos, eu sou gay, namorei um rapaz muito legal, por sinal, e aprendi bastante coisa com esse relacionamento. E aí depois eu vim morar na Zona Leste, e é onde eu moro até hoje, onde eu divido o apartamento com 2 amigos, que também é muito legal, é como se fosse um Big Brother dentro de casa, mas não é. E eu gosto muito desse tipo de vida que eu gosto. Sou analista de RH hoje numa empresa, trabalhando numa empresa que tem aproximadamente 130 funcionários. Sou muito feliz com isso, muito grato com isso. Gosto muito de pessoas. Escolhi exatamente a área perfeita para eu trabalhar, porque é a área literalmente que eu gosto, porque eu gosto muito de pessoa. Então agora eu vou falar um pouco sobre a minha personalidade. Bom, eu não sou uma pessoa tão fácil de conviver assim, eu sou uma pessoa extremamente sistemática, então eu tenho alguns toques, então como por exemplo, na hora de dormir eu tenho uma rotinazinha de arrumar isso, arrumar aquilo, um toquezinho assim de leve, mas eu consigo sobreviver. E eu já fui muito escroto na minha vida, eu já fui muito bosta, tanto que se vocês pegarem alguns posts meus, provavelmente vão me cancelar. Mas hoje eu sou uma pessoa que pensa muito no próximo, assim, eu acho que eu penso até demais.
Eu não sei se é por algum tipo de insegurança, eu não falei, eu era enorme de gordo. Eu pesava 136 quilos e eu fiz uma cirurgia bariátrica e agora eu peso 60 quilos. Enfim, eu acho que eu esqueci disso. E eu esqueci de falar também que eu perdi a minha mãe. Porque eu não gosto de contar muitas partes tristes da minha vida. Eu perdi minha mãe tem 3 anos, então eu entendo que isso é uma história de superação. Eu acho que é a maior dor da minha vida, mesmo se eu perder o Big Brother na final, acho que não vai ser uma coisa tão triste quanto foi perder minha mãe. Eu acho que é a maior dor que eu poderia sentir na vida. E eu não gosto de ficar contando muito essa história, não é por medo, por nada, é porque eu não gosto que as pessoas fiquem, nossa, mas ele sofreu tanto, nossa, ele passou por tanta coisa, não sei o que. Eu não gosto dessa parte, assim. Eu acho que tudo é superação, tudo é exemplo pras pessoas. Às vezes você quer desistir e segue em frente porque tem alguém se inspirando em você, mas você não precisa contar uma história triste pra isso. Automaticamente as pessoas vão te seguir porque você é uma pessoa que influencia elas. Eu sou uma pessoa que se preocupa muito com o próximo. Eu acho que o que mais me atrapalharia no Big Brother é as pessoas que não têm responsabilidade nenhuma com o outro, tanto afetiva quanto emocional, quanto sobre inteligência emocional. Eu acho que eu vi nessa edição agora que passou comportamentos que eu jamais aceitaria, na verdade, porque eu acho que em alguns momentos as pessoas foram muito escrotas uma com as outras, assim, de gritar, de ofender, de xingar, de não se preocupar com o que o outro tá sentindo. E eu acho que isso seria um grande problema pra mim, assim, porque provavelmente eu ia comprar briga dessas pessoas. Talvez eu não ia comprar briga no sentido de quem está certo ou quem está errado, porque eu acho que nem todo mundo tem o poder pra julgar isso e existem várias verdades. Existe a minha, a sua e realmente a verdade absoluta. Só que eu ia me preocupar muito com que você pode reclamar isso, você pode falar isso, mas você pode falar de uma maneira diferente. Você pode falar sem ofender a pessoa, você pode falar sem constranger a pessoa, que isso aconteceu muitas vezes nessa edição. Eu acho que você tem que ser alguém neutro ali, não o passador de pano, nem o pacificador, nem o paladino da justiça. Mesmo que você está certo, você tem formas de falar com as pessoas, forma de dizer que está correto e principalmente se preocupar com o outro, sabe? O que você vai falar vai causar no próximo. Eu gosto muito de jogar videogame, eu gosto muito de ficar em casa, eu sou muito caseiro. Eu bebo bem pouco, na verdade. Teve uma fase na minha vida, uns 3 meses que eu bebi, mas eu não tenho o costume de beber, mas eu acho que é algo que seria legal, porque eu sou muito tímido, então que se eu bebesse eu ia ser uma pessoa mais legal, uma pessoa mais solta, porque eu sou muito inseguro, então automaticamente sendo inseguro você tende a ser um pouco mais tímido, mas eu acho que eu não seria uma planta na casa. Eu sou muito afetivo, eu sou totalmente sinestésico, então eu preciso encostar nas pessoas, eu preciso estar muito próximo delas ali, eu me sinto muito bem com isso. Então, nessa época agora de pandemia, nessa época de isolamento aí, tá bem difícil pra mim, porque eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de cumprimentar elas, eu gosto de perguntar como é que foi o dia, eu gosto de acompanhar as informações delas. E eu acho que é isso. Desejo sorte pra mim, que dê tudo certo no Big Brother, imagina. E é isso aí.